Open Mind Talks com Lúcio Júnior. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao Open Mind Talks, o podcast do Open Mind Brasil. Como todos já sabem, o Open Mind Brasil é uma startup de networking voltada para diretores e presidentes das maiores empresas do Brasil. O nosso propósito é conectar pessoas para gerar oportunidades e também benchmark entre líderes da cadeia produtiva brasileira. Hoje somos mais de 500 diretores e presidentes conectados nessa rede do bem. O nosso propósito é fazer o Brasil voltar a crescer, gerando empregos, gerando renda. Então, nesse propósito de geração de conteúdo relevante, estou aqui hoje nos estúdios da Crosshost, aqui na Vila Mariana, em São Paulo, com o meu amigo Genésio Lemos Couto. Seja muito bem-vindo, Genésio. Muito legal, muito obrigado pelo convite, Júnior, Open Minders. Um alô para vocês, para todos vocês, e vou muito honrado em estar aqui com você e nesse bate-papo. Vamos ver o que é que sai de interessante, mas eu com certeza já dou um spoiler. Vai ser legal porque eu vou abrir o coração e a garganta, tenha certeza. Que legal. E olha só o currículo do Genésio, tá? Vou falar um pouquinho sobre o Genésio, que o Genésio ele é um executivo com trajetória internacional. Genésio liderou empresas no Brasil, na África, na China, na América do Sul, e ele tem uma bagagem muito grande para poder compartilhar conosco. Hoje, Genésio é consultor, ele é mentor, palestrante e também conselheiro empresarial. Então, nós teremos aqui um momento muito rico de compartilhamento com o Genésio. Genésio, eu tenho aqui, logo de cara, uma provocação para você. Você fala muito que o inesperado está sempre à espreita. E nesse momento aí de pandemia, né? Como o inesperado está sempre à espreita, a gente não pode baixar a guarda. Será que nesse momento de pandemia aí, nós nos vimos talvez despreparados para essa situação? Olha, Lúcio, essa questão da espreita, o inesperado está sempre à espreita, nasceu aqui do livro. Eu coloquei em um dos capítulos do livro, se eu não me engano é o quarto capítulo, que se passou no Equador. E hoje, já saindo do meu livro e dando um passeio no livro Atrás das Sombras, do meu amigo Paulo Sérgio Rosa, ele traz no livro dele uma famosa frase de Winston Churchill: a sorte não existe. Aquilo que chamas de sorte é o cuidado com os pormenores. Então, tem que se planejar. Na pandemia, ninguém havia se planejado para uma pandemia. Então, foi a capacidade de cada um de se reinventar, de tomar atitudes emergenciais, e quando você está numa situação de alta pressão, você não pode tomar a decisão em cima do estratégico, tem que ser em cima do tático para resolver. E o que é que nós fizemos na pandemia, quando eu ainda estava como executivo? Uma decisão tática. As pessoas têm que ir para casa, os colaboradores, eles têm que estar com computadores, têm que estar em condição de exercer o seu papel dentro da organização. Então, esse fato do inesperado que vai acontecer, tem que estar sempre à espreita. Não adianta você planejar. Você vai planejar, vai esgotar, vai tratar dos pormenores, mas vai ter o surgimento de uma emergência. E aí eu digo o seguinte: alguém planeja alguém ter um infarto e colocar em risco toda uma operação? Essa é uma história que eu trago aqui no livro. Eu acho que não teve um mundo, em qualquer executivo, que planejou a pessoa ter um infarto e de imediato pôr em risco uma operação. Mas acontece. E aconteceu. Infelizmente, foi numa situação muito ruim de um sequestro de colaboradores nossos por dissidentes das Farc e da ELN, que sequestrou
4 dos nossos integrantes. Aonde isso? No Equador, na fronteira do Equador com a Colômbia, em Lago Agrio, no município de Lago Agrio. O que é que aconteceu? Meu líder na época, o CEO da empresa, eu era vice-presidente, fez o comitê de crise e disse assim, como vamos resolver essa situação? Primeiro dilema de como resolver a situação. Quem vai negociar? São especialistas internacionais? Vamos entregar à polícia local ou vamos ser nós mesmos? Veio a decisão. Que situação, hein, Genésio? Nós mesmos. Elegemos a pessoa que iria fazer a primeira negociação, recebemos a orientação de como seria, e quando no aeroporto, que estava tudo definido de como iríamos fazer, o homem infartou. O negociador... O negociador infartou antes de chegar ao ambiente. Mas bateu as botas, não? Não, graças a Deus não. Hoje ele é falecido, mas não foi por isso, não. E aí, recolhe, tem que replanejar tudo e deixou a preocupação no ar. Será que eles não querem mais negociar? Vamos executar os sequestrados? Então, são situações como essa que nos traz a afirmação de que o inesperado está sempre à espreita. Nesse caso aí foram 2 inesperados, né? Um sequestro, quem que do mercado corporativo vai estar preparado para um sequestro? E aí, na hora que você consegue montar um plano de ação, um plano estratégico para lidar com aquela situação, o principal articulador dá um piripaque. E eu participei, Lúcio, de um processo educativo empresarial, onde eu vou dizer uma coisa aqui que todo mundo vai ficar dos cabelos em pé, ou do pelo em pé. Seguinte, não se faz planejamento estratégico. Define-se a estratégia e depois o planejamento para definir a estratégia. É isso. Primeiro a estratégia, você define a estratégia, aí você faz o planejamento para o nível estratégico, o nível tático e o nível operacional. E o inesperado é sempre no tático, na grande maioria, no tático e no operacional. E às vezes esse pormenor é esquecido no planejamento para pôr em prática a estratégia. E aí vem o que você falou da pandemia. Pô, aconteceu a pandemia, para tudo. Agora vamos definir qual é a estratégia para a gente seguir nesse período aí do fique em casa, de uma turma no home office e uma grande turma que não pode parar. Não tem como, né? A operação não pode na parar. Manufatura, não pode. Não pode. Depende dele. Como fazer também, deixa eu fazer uma analogia aqui no paralelo. O profissional de odontologia não pode fazer home office. Ele é da manufatura, precisa das mãos para fazer. Então, como é que nós vamos fazer estratégia para conviver nesse período da pandemia e agora vamos planejar para pôr em prática essas estratégias nos 3 níveis? Eu tô cheio de pergunta aqui para te fazer, mas eu queria, antes de matar a minha curiosidade, né? Eu acredito que a grande maioria dessa audiência aqui já te conhece, porque você é uma das pessoas mais influentes que eu conheço e me ajudou, né, a fundar o Open Mind Brasil, né, que hoje reúne líderes da cadeia produtiva de todos os segmentos. Mas eu queria que você contasse um pouquinho aí da sua história, né, desde o Genésio lá na sua, eu não vou dar spoiler, né, mas na sua cidade natal, o que você fazia lá, né, e como que você chegou da sua cidade a conquistar aí o mundo aí como executivo. Olha, Lúcio, eu costumo dizer o seguinte, eu já nasci maceteado para a vida. Eu sou o 7º filho, caçula, de 5 irmãos, homem e uma mulher. Ainda bem, né? Porque diz que quando é o 7º filho caçula de 7 homens, vira lobisomem, né? Esse faltou na minha vivência, tá bem? Então, eu já peguei, e a diferença do último eram de 4 anos. Então, eu já absorvi a experiência deles. Sim. E um desses meus irmãos, pegando aí como você quer que eu comece, com 8 anos, me leva para capoeira. E meu irmão foi o único branco
em 1966, que foi para o primeiro Festival de Arte Negra, representando a capoeira da Bahia, junto com o mestre Pastinha, em Dakar. Você é soteropolitano. Soteropolitano. E esse sotaque, acho que ninguém percebeu, né? Ninguém percebeu, né? Então, eu entrei na capoeira muito cedo, que ele me puxou. Quando ele foi para Dakar, eu já tinha justamente 4 anos de capoeira. Eu comecei com 8 anos. Dos 8 aos 10 anos, eu treinei em casa. Quando eu estava pronto, ele me levou para a academia do mestre Pastinha para me complementar a minha formação. E eu tive a sorte de ser contramestre aos 13 anos de idade, mestre Pastinha me denominando. O maior nome da capoeira, né? O mestre Pastinha é da capoeira Angola e foi quem tirou a capoeira da marginalidade para o meio da sociedade. E eu, nessa época, chamava a atenção. Primeiro pelo tamanho, que eu não sou... Aqui eu sentado, penso até que eu sou alto, mas não, eu sou... Qual que é o seu apelido na capoeira? O nome da capoeira foi me dado Genésio meio quilo. Meio quilo. E aí isso ficou me acompanhando, eu joguei capoeira, participei de grupos folclóricos, participei de peça escrita por Vinícius de Moraes, Pé de Vento, no Teatro Vila Velha. Fui o primeiro mestre de capoeira a ensinar mulheres na Bahia em 1968. E isso veio trazendo na minha história da capoeira. Mas aos 18 anos eu tive que me separar um pouco. 17 anos, me separar um pouco da capoeira. Depois de quase 10 anos de capoeira, eu, para me dedicar aos estudos, fiz administração, trabalhei no balcão de um bar com meu pai, que era um ritual. Todos os filhos tinham, exceto minha irmã, todos os filhos tinham que trabalhar no balcão do bar. E aquele que fosse se formando, iria. E esse balcão me ensinou lições para a vida. Você vem de uma família de comerciantes. Meu pai era comerciante, mas ali com aquele negócio ele formou todos os filhos e tinha de praxe. O filho, ao se formar, saía, mas dava a sua contribuição com salário e com carteira assinada. Era um bar de praia lá em Salvador? Não, era um bar no centro de Salvador, no centro comercial de Salvador, e financeiro. E tinha um bar e delicatessen, depois foi bar e loteria esportiva, onde todos nós trabalhamos. E isso me ensinou para a vida. Eu lidava com todo tipo de gente. E aí veio a minha afinidade de querer trabalhar com pessoas. Aí eu fiz administração na Universidade Católica, em Salvador. E depois de trabalhar 6 empresas, aí fui para o Odebrecht, onde eu fiz uma trajetória de 32 anos, onde cheguei a ser vice-presidente de recursos humanos na América Latina, Angola e China. Fui responsável por uma área de exportação e importação da Odebrecht. E em 20 eu resolvi escrever esse livro aqui. No meio da pandemia. No meio da pandemia, entre o Open Mind, são as 2 marcas da pandemia, o Open Mind e o livro Luz, Câmara e Gestão, onde eu digo, acho que eu vou fazer a minha contribuição. Chegou. Eu acho que o conhecimento e essa trajetória dá para contribuir, quem quiser, com muitas outras coisas e ficar disponibilizar o meu conhecimento agora, se é que dá para, vamos dizer assim, mentorar ou incentivar e inspirar pessoas. Não tenho dúvida, a sua bagagem ela é riquíssima, né? E você trocar experiência com uma pessoa com essa vivência, ele te abre a mente, né? Como o nosso nome diz, né? Open Mind, né? Mas eu vou voltar agora ao tema, né? Que você falou aí do inesperado, né? Que ele acontece, a gente falou um pouco aqui da pandemia, né? Mas quais os skills necessários, né? Para se adaptar a um cenário adverso? O que um líder ou um executivo precisa de soft skills ou de skills para se adaptar a isso? Muito legal isso, porque é o seguinte, ele muda. Vamos dizer assim, traga seu conhecimento para um ambiente adverso e um momento de transformação. Traga seu conhecimento, tudo que você obteve a partir do seu autodesenvolvimento. Traga seu perfil estudioso. Traga o seu comportamento para esse ambiente e traga a sua vontade de aprender. Fique sabendo que você não é o sábio da porra toda. Esse é o primeiro skill que precisa saber. Humildade. Não, tem
3 coisas, a humildade está entre elas. Quando você chegar o novo skill precisa ser curioso, humilde e tolerante. Curioso para aprender, observar e aprender com os outros. Faça pergunta, porque se você fizer muita pergunta, você não julga as pessoas, você se esclarece. Então, seja curioso para saber o ambiente que você está e entender as pessoas. Humilde para aceitar, saber que você não sabe tudo, que você tem muito que aprender com os outros, Lúcio. E o outro, tolerante. Tolerante pelas adversidades que o momento traz para você. Tolerante para ensinar e a pessoa não aprender. Tolerante para você aprender ouvindo o que as pessoas, a escuta. Isso é o tolerante. São esses 3 fatores para esse momento. Skills é que qualquer executivo, técnico em qualquer nível, seja curioso, humilde e tolerante. E isso eu aprendi, sabe aonde? Na interculturalidade. E que ele serve para esse momento, para qualquer adquirir essas 3 coisas. Concordo com você. Mas como que um líder estimula esses skills nos seus liderados? Essa é a pergunta. Olha, eu não acredito em líder que não dá exemplo. Pelo exemplo. Esse é o primeiro ponto. O que mata uma liderança é a incoerência. Você falar uma coisa e não fazer o que você fala. Por isso que as culturas organizacionais, muitas delas, ficam na gaveta ou na nuvem, literalmente. Por quê? Porque as pessoas não praticam o que falam. Como é que é? Não faça o que eu mando, não faça o que eu faço. Exatamente. Então é diferente. Muito. Quando você é um líder que dá o exemplo, aí você vai levar esses skills para os seus liderados. Essa é a forma natural. E se você quer acelerar esse processo, que às vezes o exemplo não chega, aí você faça os programas de desenvolvimento voltado para aqueles skills que você precisa incorporar nas pessoas, mas não seja incoerente. Participe com ele, faça o que você quer que as pessoas façam. E é muito comum as pessoas pregarem uma coisa e, na verdade, na hora que você está vendo, você falou de ser humilde, né? Mas na hora que você vai ver a postura do líder, você fala, peraí, aqui não tem nada de humilde, né? Teve um momento que se pensou o seguinte, por que que a cultura não está sendo levada a sério? Aí aparece lá uma solução, vamos contratar uma consultoria para ressignificar a cultura. Fizeram uma pesquisa com os líderes, mais de 800 líderes em um grande grupo. E viram que não precisava ressignificar, precisava sim requalificar o líder e às vezes a situação difícil, trocar os líderes. E quando você não troca líderes que não atuam pelo exemplo, atua pela conveniência, tire da sua organização, porque ele vai fazer da sua organização um ambiente nocivo. Então, o líder realmente, ele passa essas novas exigências para o perfil dele através do exemplo. Seja por ele, e se o exemplo nem sempre você consegue os exemplos tão rapidamente, contrate um programa específico para acelerar essas competências a serem adquiridas por esses perfis. Então, se você está querendo criar uma equipe com adaptabilidade, né, e principalmente essa flexibilidade em momentos de crise, pelo que você está falando aqui, um resumo é você ficar de olho nos líderes, né, e saber qual é o comportamento desses líderes, se eles refletem aquilo que se espera daquela empresa, né? E hoje as organizações estão oferecendo até o seguinte, se você não pode escolher o seu líder dentro desse grupo empresarial, vá procurar fora. É por isso que tem os turnovers. Porque você contrata uma pessoa, às vezes, pelos valores da cultura, e quando esse novo colaborador chega e diz, aquela cultura que foi medida, eu não estou vendo nada aqui. Aí vem os turnovers e as pessoas não entendem que culpa de turnover é a falta de crescimento
ou o líder que não soube inspirar a esse colaborador a crescer. E as empresas, algumas empresas, eu escuto dizer que cometem muito esse erro, né? Elas querem mudar a cultura da empresa de baixo para cima, estampando nas paredes, né, integridade ou inovação ou sustentabilidade, mas quando você vai ver lá no board da empresa, não é assim que as coisas acontecem. A né? emenda é pior do que aí a emenda sai pior do que o soneto, né? Porque você vê a mentira, as questões somente por marketing, sai esse tiro pela culatra, porque você vende, como você disse, propaga nas paredes. E cultura não se inventa. Cultura você revela. Ela pode estar na sua gaveta, ela pode estar na nuvem, pode estar na cabeça apenas de um líder ou dos seus, vamos dizer assim, dirigentes. A cultura tem que ser revelada e divulgada. E aí, pelo exemplo, você vai ver se a cultura é verdadeira ou não. E a gente está falando de cultura aqui, hoje a gente tem a presença de multinacionais aqui no Brasil e também empresas brasileiras multinacionais. Como é que você atuou em vários países por aí, né? Mas como que você conseguia, né, como vice-presidente dessa grande organização, como que você conseguia plantar a cultura da empresa em pessoas que estão em outro país, às vezes do outro lado do mundo, né? Como que essa distância pode ser encurtada aí na questão de cultural, né? Você colocar a cultura da empresa. Olha, esse é o pulo do gato. E eu, todas as vezes que nós levamos aos países, se precisasse nós fazíamos adaptação na cultura. Eu tive um exemplo em Cuba. Em Cuba, um do nosso linguajar da cultura não era o tratamento de chefe, sim de líder. Porque nós fomentávamos realmente que o chefe manda e líder convence. E fomos recomendados em Cuba para mudar a palavra líder. Lá tinha que ser chefe mesmo, porque líder só tinha um, que era o comandante. Nós tivemos esse ajuste. Tivemos que fazer ajuste cultural respeitando cada país, quando assim exigia. Eu me lembro que em Angola nós tínhamos um ciclo de planejamento que era planejar, acompanhar, delegar, quando você fazia delegação planejada, aí depois primeiro delegava, acompanhava, depois tinha avaliação e julgamento. Em Angola isso pegou muito mal, principalmente nos jovens. Vocês são deuses para julgar? Não, isso é um ciclo. O julgar, na verdade, era o seguinte: você avaliou, você decide. Se o colaborador teve entrega, muita entrega, ele pode ser promovido, um espaço de crescimento. E se ele não teve, se repetiu isso por 2 ciclos do planejamento, ele não está integrando. Julgar era nada mais que decidir. Decidir ou demitir. E aí eles ficavam incomodados com essa questão. Então, são aspectos culturais que você tem que levar. Agora, você querer implantar uma cultura sem conhecer os ambientes, sem praticar o TBC para os mais voltados para a operação, ou o mais educado, o TNC, então o projeto TBC é importantíssimo. Não sei se você conhece, Não, mas... o que é o TBC? É o tira-bunda da cadeira. Nossa! Agora o mais educado é tirar nada da cadeira. Então é isso. Então você não vai implantar cultura nenhuma à distância. O híbrido vai lhe exigir novas modalidades para você fazer. É isso que está o pulo do gato. Ideias, eu posso lhe dar 100 aqui de como fazer. E o Google já deve ter 1001 ideias. Mas você tem que fazer, levar uma cultura, seja de lá para cá, uma multinacional do outro lado da fronteira para aqui, ou seja, daqui indo para outro ambiente. Isso só a Movit Consult, a nossa empresa, pode lhe ajudar, porque tem que ser um tailor-made. Não existe. Agora, se você quer ser rápido, contrate um enlatado qualquer, mas se você quer efetividade, faça um tailor-made, um programa
específico para o ambiente que você está. E olhe que no Brasil nós temos quantas culturas diferentes, de um estado para outro, muda muitos aspectos. Eu tive a oportunidade de levar essa cultura também ao Centro-Oeste, é outro Brasil. Ao mundo agro, é outro mundo. Então tem que ser uma forma diferente de se levar. Mas eu já tive algumas conversas com você de bastidores, né? E eu sempre... As nossas conversas rendem, né, Genésio? Porque eu fico extremamente intrigado, né, com esses storytelling que você coloca sobre as suas experiências lá fora. Inclusive alguns choques culturais, né? Isso. Eu queria que você compartilhasse aqui conosco, lógico, né, sem revelar nomes, algum digamos assim, desafio ou alguma situação que você viveu com um colaborador fora do Brasil e que você teve que lidar com essa questão cultural, né? Você já me disse aí de alguns que andaram aprontando lá fora, né? Olha, teve um aspecto de interculturalidade com todo cuidado nosso. Aí que eu digo a você que a Andrea Fux foi uma parceiraça. Antes do colaborador ser expatriado, no aeroporto ainda, no Galeão, 2 horas antes, 3 horas antes do voo, ele tinha a última oportunidade de querer ir ou não. Aí nós tínhamos uma integração intercultural que foi todo desenhado por Andrea Fux. Ah, tinha um last call lá? Tinha, no último momento. Você tem certeza? Tem certeza? Ó, é isso. Desde o vocabulário, né? A forma, o modus operandi, a forma de tratar um angolano, a forma de ser brasileiro. É português, mas não é o português colonizador de Portugal, é o português brasileiro, do irmão do país que primeiro reconheceu Angola na sua independência. Tem todos esses aspectos. Foi. E nós tínhamos aí o transporte para levar as pessoas do aeroporto para o primeiro lugar de hospedagem dele. E no caminho do aeroporto vai lá, ele sortou e voltou. No voo seguinte. Não fico aqui, queria sair do carro. E foi o único caso desse que foi no aeroporto. Esse é um caso. E tem outros casos interessantes de interculturalidade, mas que não foi como integrante. Nós tivemos uma oportunidade de escrever o Escrito para Gerações. E nós fizemos um concurso de redação com os filhos dos expatriados. O que era que eles achavam da expatriação? E tem uma passagem muito interessante nessas redações, que um garoto, acho que tinha 12 anos, foi para a primeira escola em Portugal, e jogando bola lá, brincando no recreio, um menino chamou: "Seu puto, joga a bola". Ele se aborreceu, porque seu puto é menino, né, o garoto. Ele foi lá e deu um tapa no menino, deu um bufete no menino. "Não me chame de puto, não", e deu um murro nele. Aí foi para a diretoria, ficou de castigo, foi castigado lá, repreendido, e ele vai para casa. Explicaram a ele que não era nada, puto era o menino. Aí quando chega em casa, ele senta na mesa, aí a irmã dele está do outro lado, ele pede assim: "Sua puta, me deu arroz aí". Tomou-lhe um tapão, inclusive eles são mineiros, viu? E aí, tomou o tapão da mãe. Mas aí ele ficou sem entender. Ele disse: "Eu não entendi, mas... Se eu bato, eu tô errado. Se eu falo, eu apanho". Não era mesmo. E ele que transcreveu essa história, olha que legal. Ele que transcreveu. Então essas são as histórias da expatriação. Conta aquela que você já me contou do cara pelado lá que você teve que lidar com essa situação. Esse não foi como expatriado nosso. Nós estávamos conversando aqui nesse instante, eu disse que às vezes a nossa empresa era tão conhecida, ou mais conhecida, do que a própria embaixada brasileira. E nós tivemos um brasileiro que sortou na praia e tirou a roupa na praia, final de tarde, noite, e sortou literalmente. Ele era um expatriado, mas por uma outra empresa. E a polícia pegou ele, e o homem totalmente não sabia dizer o nome, não sabia nada. Pegaram ele, levaram para a prisão, ligou para a embaixada. Isso era um final de semana, um sábado. E me ligam tarde da noite. Disse: "Olha, a embaixada me recomendou seu telefone, que deve ser um brasileiro da sua empresa". Era da Odebrecht. Aí eu disse: "Olha, como é ele
Assim, ele tem algum nome? Ele aí disse o nome, o sobrenome dele. Nome e sobrenome. Conseguiu arrancar dele, isso aí. Aí eu digo, não, ele não é colaborador nosso. E ele era irmão de uma outra pessoa conhecida, muito conhecida, em Angola, brasileiro, que estava em um programa até de cooperação internacional de saúde. Aí eu digo, já sei quem é, fulano e tal, fulano. Liguei para o irmão dele e fomos aí acolher esse cidadão. A gente tem essa contribuição também com a comunidade brasileira. Legal, essas histórias são muito legais. Mas eu queria falar, você falou, a gente está falando aqui da questão da cultura e etc., mas você também foi um agente no Brasil de provocador de equidade de gênero, né? Você trabalhou numa empresa ou numa área, num setor da economia extremamente masculinizado, né? Mas que também, ao mesmo tempo, tem uma falta de mão de obra capacitada, né? Conta para nós aí como foi a sua experiência com a questão de equidade de gênero. Olha, Lúcio, isso foi até na Ativos, que é a segunda produtora. Eu estava nessa época como vice-presidente de comunicação, sustentabilidade e pessoas e recursos humanos. E nós nos deparamos, em primeiro lugar, com uma dificuldade que a equidade de gênero, o cuidado com a equidade de gênero veio pela dor. Nós fomos para as novas fronteiras da cana-de-açúcar, no Mato Grosso do Sul, Goiás, e quando nós chegamos para fazer plantio e fazer colheita, nós chegamos nessa época a fazer um plantio de 11 mil hectares por ano, e a mão de obra já não existia mais no local para ser operadores, no seu cargo mais simples. Então nós fomos para culto religioso, para missa, para convidar as mulheres a vir serem capacitadas para ocupar essas posições e ter uma carreira. Então nós tiramos caixas de padaria, manicure, donas de casa que nunca pensou em trabalhar e trouxemos, primeiro, vencer. Que ano foi isso? Isso foi em 2011. 2010 e 2011. Há 10 anos atrás você já estava aplicando. Já estava aplicando isso aí. Equidade. E aí, olha, essa estatística que nós tínhamos era o seguinte: nos grandes centros e nas grandes empresas, nós tivemos acesso a uma estatística que 60% das mulheres que têm uma renda familiar, pela questão das empresas não darem condição, elas não voltam a trabalhar. Elas vão ser mãe. Eram profissionais e vão ser mãe. E nesse ambiente era o inverso. 73% das mulheres, depois da licença maternidade, voltavam a trabalhar. E elas faziam o que lá na empresa? Elas eram operadoras, viraram líderes de frente e aí foram. Operadoras de máquina. Operadoras de máquina, de colhedora, onde é uma colhedora de mais de R$1 milhão com 36 comandos e tudo por satélite. Mas você falou que preparou, você recrutou, preparou essas mulheres para o mercado. E como que você preparou o mercado, o ambiente para receber essas mulheres, o mercado masculinizado? Isso foi um aprendizado e foi uma evolução. Primeira coisa, nós fazíamos uma escuta com os homens e com elas presentes também. Fazíamos escuta no seguinte: você como líder, você rejeita uma mulher ou ouve por quê? Mas fazíamos isso com um focus group bem orientado e onde as pessoas eram espontâneas nas suas respostas. E não havia restrição. E nós tínhamos líderes depois de frente, onde tinha 32 equipamentos, 28 homens liderados por ela e um parque de equipamento que ascendia a R$6 milhões. Nós tinha uma preparação dela para ser uma líder de frente. E elas se faziam respeitadas. Tinha preconceito? Não, tinha preconceito sim, porque um momento,
uma das linhas de frente resolveu fazer a Frente Rosa. Foi até objeto de reportagem em uma das revistas especializadas. A Frente Rosa, só mulheres. E elas reclamavam que, na hora que quebrava o equipamento, o gerente da manutenção dava prioridade às frentes dos homens. E tinha uma produtividade envolvida e um reconhecimento à produtividade. Então, elas se incomodavam. E como é que você lidava com essa situação? Demitimos o gerente de equipamento, de manutenção. Demitimos ele, como exemplo. Foi demitido. O superintendente da usina, quando constatou isso, demitiu ele. Então, isso aí ganhou força. E aí, depois, essa frente mesmo foi se dispersando, porque houve crescimento delas, houve crescimento dentro da própria empresa, e aí voltou à normalidade, o mix disso. Mas o grande problema da equidade está da empresa manter o crescimento dela contínuo, para ser supervisora, ser coordenadora, ser gerente e ser diretora. Então, e nós tínhamos um exemplo na Ativus que a CEO era uma mulher. Então, isso facilita muito, facilita. Né? E a diretoria também foi a primeira mulher como vice-presidente jurídica do grupo, foi uma mulher e foi na Ativus. Então, lá te levava a sério isso. Vamos trazer agora para esse contexto que nós estamos vivendo, né? Você estava nessa grande empresa até meados de 2020, né? No meio da pandemia, você fez a transição. Outubro de 2020. Mas você chegou a discutir toda essa estratégia de home office e pegou isso, igual a gente falou aqui agora, foi inesperado e teve que se adaptar ao inesperado. De lá para cá, já se passaram 2 anos quase. E as empresas estão entendendo um pouco mais sobre a questão do home office, inclusive o governo. Inclusive o governo criando aí algumas regulamentações para o home office. Como você vê essa questão da regulamentação pelo governo do ambiente home office? Veio no momento certíssimo a questão para parametrizar as decisões dos juízes. Ele ter um quadro, um norte para eles. Então, é importante, vem com alguns aspectos interessantes e vem também pelo lado, vamos dizer assim, intangível, vem surgindo umas outras necessidades. Eu fiz um breve relato sobre isso no LinkedIn, em cima dessa regulamentação, do intangível que está por trás disso. Você vai ter impacto na cultura organizacional, você vai ter um impacto nas lideranças, como é liderar à distância. Tem nuances. Eu acho que eu fui o primeiro a fazer uma live, eu fiz em abril de 2020, aspectos importantes da liderança à distância. Eu fiz uma live em 3 ambientes, muito interessante, chamou muita atenção na época, porque eu já estava observando e já estava com os cuidados internamente para que os líderes tivessem essa atenção com liderar à distância. E mesmo porque, às vezes, a gente se preocupa muito com o corporativo ou com as empresas de serviços que ficam no tapete e esquece a operação. Por isso que eu digo o seguinte, o tal TBC, a operação não parou 1 segundo. E ela é o espelho do aprendizado para também esse momento de home office que se dá no corporativo e a operação está atuando. E você tem que ter um cuidado para que não haja um pensamento discriminatório disso, porque a operação não pode, tem que ser entendido, mas você tem que fazer uma comunicação correta para que as pessoas de lá não se sintam como se estivesse sendo usada. Então, essa regulamentação vem para transformar o trabalho e a forma híbrida permanente, mas que com alguns aspectos interessantes devem ser observados.
a preservação da cultura, o onboarding tem que ser muito bem feito e muito bem estruturado. E tem que ouvir as pessoas que estão entrando nesse ambiente, para que não fiquem distantes e desapegadas e sem pertencimento daquela organização. A gente falou aqui dessa questão do home office, né, e como ela vem impactando essa questão da gestão e até essa questão legal, né, do processo, mas isso também está mudando um pouco do perfil do líder, né, da liderança, até nos seus skills, nas necessidades, das exigências da liderança. Como você vê, Genésio, a liderança do futuro? Olha, a liderança do futuro é interessante do seguinte: tenha consciência que as organizações não vão precisar do seu corpito ou do seu corpão presencial. Vá se preparando para formatar o seu avatar, não é isso? Porque o que vai exigir o de sempre, seja qual for a forma de liderar, vai exigir o comportamento do líder sempre. O comportamento ele não vai ser digitalizado, seja à distância ou seja presencial. É você cuidar da liderança, é você fazer com que o líder cresça, e o seu sucesso está através do crescimento do liderado. Então, o presencial já vai se moldando como é que você vai transmitir esse comportamento. Esse exemplo que eu falei já no primeiro momento, esse exemplo, e ouvir é o segredo para que você se adapte, não que você se amolde. Se você se moldar é ruim, mas você se adaptar a um novo momento, estar atento a o que não está nos seus olhos, na proximidade desse momento de futuro, é você fazer o seu avatar para que ele esteja presente através do seu comportamento real. E o seu comportamento, né? E eu estou aqui falando de você, Genésio, né? O seu comportamento é de uma pessoa, de um líder, né, inspirador, uma pessoa que tem prazer em também compartilhar conhecimento. Haja visto o seu livro aqui, Luz, Câmera, Gestão, que está aqui na mesa. Haja visto você está aqui agora compartilhando da sua experiência, né? Ter agora uma consultoria, a Movit aí, que também nessa linha de compartilhar experiências e ajudarem organizações, mas o seu comportamento pessoal é de sempre bem-humorado, né? Você é um cara bem-humorado. Genésio, você acha que diante de tanta dificuldade que a gente está vivendo, pandemia, agora guerra, né? O bom humor aí é a saída? Ô Lúcia, deixa eu dar uma olhada ali para a câmera, porque é o seguinte: antes da pandemia, nós passávamos mais de 8 horas no trabalho. Vamos dizer que vamos ser legalista. Passávamos 8 horas dentro do trabalho. Mais tempo do que em casa. Tinha um transporte, volta para casa, e na sua volta a casa você tem 8 horas de sono. Então, você passa mais tempo no ambiente de trabalho. Se você não transforma o seu ambiente de trabalho como líder em um ambiente leve, e que eu sempre tentei fazer com meus liderados, eu trago esse humor. Agora, o humor, não me pergunte como é que eu acho para ele. Talvez seja DNA. Meu pai e minha mãe sempre foram muito espirituosos e muito alegres. E eu acho que nós, irmãos, absorvemos. Acho que eu diria aí só um que é meio sesudo, mas o resto, todo mundo é de bom humor. Eu trago isso no meu DNA e trago isso para o aprendizado no ambiente de trabalho. Você tem direito a ficar puto com alguma coisa no trabalho? Tem, mas não preserve ele por muito tempo. Porque raiva, você dentro do trabalho, só faz mal a uma pessoa, a você mesmo. Então faça do limão a limonada,
passe por cima das coisas, transforme aquilo não num humor sarcástico como foi o que nós vimos anteontem aí, né, para não levar um tapa, mas faça um humor sadio, do Oscar. Então, mas faça um humor sadio, um humor que levante as pessoas e não derrube as pessoas. Então, essa foi a minha tônica, porque passava muito tempo dentro de casa, ou dentro do trabalho, e às vezes mais no trabalho do que na própria casa. Então você tinha que fazer um ambiente leve. E qual é o combustível, né, para se manter sempre motivado, né? Você está sempre envolvido em eventos, você está sempre envolvido em palestra, conselho, no Open Mind, né, que você é conselheiro aí do Open Mind. Qual é o combustível para você manter essa chama acesa e ainda também envolver em networking? Lúcio, tem uma coisa hoje que está em desuso. Você ser fiel ao juramento que você fez na sua profissão. Eu sou administrador de empresa. Eu fiz um juramento. Não sei nem se hoje tem mais colação de grau. Acho que algumas têm e outras sim. Isso é verdade. Então, juramento. Juramento é um conceito que você leva para a sua profissão. E no meu juramento eu levei o seguinte. Dentro das minhas atividades, eu tenho que levar melhorias e coisas boas para as organizações, os seres humanos, a comunidade e a minha pátria. Esse é o primeiro ponto. Eu sou fiel ao juramento. E para ser fiel ao juramento, eu tenho que estar motivado e inspirado. Eu sempre digo que acima de 30 anos ninguém tem o direito de se desmotivar. Ele vai buscar sua automotivação em algum lugar. Agora você precisa sim sempre de ter líderes inspiradores. O que é que me motiva com essa energia que você falou, de tudo isso aí? É a minha pessoa, a minha própria imagem, a minha carreira e a minha família, talvez para ser uma referência boa para a minha família. E outro seguinte, enquanto Deus me der força, eu vou estar nessa atividade, porque eu também acho que tenho a contribuir para quem queira, quem precisa e quem queira. Então isso é o meu principal hoje agente de inspiração para a minha automotivação. É isso. E tem mais. Eu sempre digo na capoeira, às vezes as pessoas me chamam de mestre, e eu digo, eu não sou mestre, eu sou um eterno aprendiz. Mesmo porque mestre é aqueles que vivem da capoeira, e eu nunca vivi da capoeira. Eu tenho ela como diletantismo e uma coisa cultural da Bahia dentro de mim. Então eu sou um eterno aprendiz também na minha profissão. Eu aprendo a cada momento no Open Mind com mais de 500 companheiros dentro da plataforma, de amigos dentro da plataforma, de conhecidos, ainda apenas conhecidos na plataforma, que eu aprendo todo dia. Tem dia que eu participo de eventos que eu não faço uma pergunta, estou ali refletindo e estou aprendendo com cada um deles. Então enquanto a gente estiver ativo, a gente está aprendendo, transmitindo conhecimento quando pode. E você é um cara que está bastante ativo, passou agora por uma transição, né, de executivo para escritor, palestrante, conselheiro, né? E eu acho que você também pode compartilhar sobre a questão da transição, né? O que você dá, se você pudesse dar uma dica para os executivos que estão fazendo uma transição nesse momento, quer seja de uma empresa para outra, quer seja a pessoa está saindo do mercado corporativo para empreender ou para assumir cadeira de conselho, para onde que essas pessoas têm que olhar, Genésio? Primeira coisa é o seguinte, eu não gosto da palavra transição de carreira. Transição de ciclo de carreira, porque já que eu não quero parar, eu vou ter a carreira sempre. Agora eu estou em ciclos distintos. Na vida, a melhor coisa do mundo é você ser proativo e não reativo. Então, para que você seja proativo, a cada passo que você der dentro da sua carreira, esteja pensando 2 passos adiante. E a transição, principalmente, a minha foi planejada. Então a transição você já planejou isso há 2, 3 passos atrás. Quando acontece que você quer fazer a transição, aí você está sendo reativo. O problema é que a maioria das pessoas... A gente estava agora há pouco aqui conversando com a Virna e falando sobre a transição de um atleta.
E eu falei com ela, Genésio, que o executivo ele tem o mesmo problema, a grande maioria não se prepara para isso. Para essa transição. E tem outra coisa, Lúcio. A questão da transição de uma carreira, de um emprego, na emergencialidade. O executivo, normalmente, que está bem posicionado, ele tem um fio de arrogância. Eu não preciso de network, eu estou bem na minha empresa, eu mando bem aqui e mando muito. Eu já ouvi o seguinte, veja bem, eu pagar para fazer relacionamento, as pessoas é que tem que pagar para me conhecer. Pronto. Essa é a armadilha do sucesso sempre. E na minha carreira, sempre tive muito bem posicionado nos países que eu atuei, mas eu nunca fechei a porta para o network. Tem mais. Às vezes, o inesperado acontece numa carreira. Ou você deixou de agradar, ou você deixou de contribuir, ou alguém não quer mais sua contribuição, porque incomoda. Seja por inveja, seja porque você também ficou obsoleto, você não se renovou. Ou porque você é competente demais. Ou porque você é competente demais e incomoda. Fez sombra. Fez sombra. Isso acontece. E aí, o cidadão, muito competente, bom no que faz, e agora o que é que eu faço? Primeira coisa, o desespero. Ficou viúvo da posição dele anterior. Aí é a desgraça já encomendada se ele não se tratar rapidamente. Aí vai procurar ajuda externa para isso. Mas se ele já está visualizando isso antes, trabalhar o network sempre. E outra, eu como executivo, sempre para os meus liderados e meus colegas, a minha sala tinha a porta por uma simples convenção da engenharia. A secretária não fazia filtro, ela sabia. Minha assistente já sabia disso, eu não faço filtro. O Genésio quer saber quem quer falar com ele. Eu digo, não faça filtro do que eu quero. Esse é um aprendizado. E outra, o externo bateu na sua porta, ouça ele. Às vezes é um consultor, um prestador de serviço, que você nem está pensando e ele pode lhe abrir uma janela do pensar diferente. E eu sempre tive atento ao mercado e mantive um network. Bom, você aí também fala, Genésio, e aí pegando até esse gancho também do que a gente está falando aqui, você fala sempre em aproveitar o cavalo selado, né? E eu também tenho essa característica, né, de achar que tem algumas pessoas que conseguem enxergar a oportunidade passando ali, galopando, poc na frente dela, e outras não. Pode a oportunidade passar o cavalo esbarrando no nariz dele que não vê, né? Então, como você identificar esse cavalo selado, mas se não cair dele também, Genésio? Esse aqui, ó, é o primeiro capítulo do livro. É o cavalo selado que passou na minha frente. Tem um aprendizado, viu, gente? Aí, tem um aprendizado. Tem um aprendizado aí, tá? Nesse capítulo. Cavalo selado passando na sua frente é tangível. É a oportunidade que veio para você. Aí você pensa nas suas vulnerabilidades. Eu não vou subir nesse cavalo porque eu estou vulnerável. Aí vem suas crenças limitantes. Eu aprendi isso com o meu amigo Hermenegildo. Essas crenças... Open mind. Open mind, Gildo. Não é isso? Aí você vem suas crenças limitantes que faz com que você não suba no cavalo. Mas o cavalo está ali, olha. Veja quais são as crenças limitantes. Se é baixinho igual a Genésio, pequenininho, tem um estribo que vai lhe ajudar a subir. Depois tem uma rédea que você vai pegar. E tem a própria sela que você pode segurar. Você já tem vários pontos para que você suba no cavalo selado. E tem a sua força, que muitas vezes você não reconhece. E a sua força. E aí vem os fatores, as crenças limitantes que eu mencionei, que as pessoas deixam a oportunidade passar. Gente, antes da coragem vem a vulnerabilidade. Vença as suas vulnerabilidades, suba, saiba que você está em cima de um irracional. Ele não vai se adaptar a você em primeiro momento. Você tem que se adaptar a ele.
e depois você conquista ele ou você domina ele. Então aproveite a oportunidade. E as oportunidades que me apareceram sempre, o cavalo selado. Eu olhei ele, via minhas vulnerabilidades que eu tinha frio na barriga, tinha medo, não vou ser competente o suficiente, não, eu vou enfrentar. Aí você se prepara para os fatores desafiantes de você mesmo como profissional. E você aí vai enfrentar. E se o cavalo selado para você, tem duas coisas. Uma, passou para você porque Deus mandou, ou porque o mercado lhe enxergou e lhe mandou essa oportunidade. Não, e tem que saber fazer as duas coisas, né, Genésio? Veja a sequência aqui do que a gente acabou de falar. A gente falou sobre transição, né? O que a pessoa tem que fazer? Você falou networking, relacionamento, igual ao Open Mind e esse nosso propósito. Mas aí na sequência a gente falou, e o cavalo selado? Porque o cavalo selado ele vai passar na sua frente pelo relacionamento, né? Ele vai te colocar essa oportunidade passando na sua frente. Mas se você também não tiver essa visão e esse autoconhecimento das crenças limitantes, né, para você pular no cavalo, não adianta você fazer networking. Né? E ao mesmo tempo, se você tiver já essa garra, né, essa atitude de pular no cavalo, mas você também não está se relacionando com o meio, né? Não adianta. Uma coisa sem a outra não funciona. Não funciona. E aí vem o seguinte, a cada ciclo da sua carreira, você já tem que estar pensando 2 para diante. Aonde vão estar os cavalos? Aonde podem estar os cavalos? Você tem que se preparar para isso. E aí eu lhe digo o seguinte, no meu momento da decisão da transição de carreira, houveram várias sinalizações para mim. Eram meus cavalos selados. Aí veio o Covid. Veio a oportunidade de conhecer o seu sonho. O seu sonho, de uma pessoa que eu conheci virtualmente, do Open Mind Brasil, que era simplesmente um grupo de WhatsApp. Naquela época era um grupo apenas de WhatsApp. Mas a sua inquietação, por mim, encantou. Eu digo, estamos num momento que não podemos sair, não podemos se relacionar. Eu caí de cabeça no seu sonho, quer dizer, eu era sou um grãozinho aqui, viu? Conte comigo, sempre. Aqui eu participava, porque aquilo... Você não foi um grãozinho, você foi um agente muito importante, tanto como mentor, conselheiro e também uma pessoa que teve toda essa atitude de arregaçar as mangas e falar, olha, eu acredito nesse projeto. Então, se ele está fazendo bem para mim, eu vou trazer outras pessoas para que possa também fazer o bem para eles. Exatamente. Aí eu vi, esse foi um cavalo selado que chegou. E eu abracei. E foi porque o despreendimento, e eu era aquele cara naquele momento, vice-presidente, que se não tivesse a humildade de pensar, não, eu tenho que saber o que está acontecendo de novo, que eu sempre tive isso na minha. Achei encantador o projeto. E aí veio uma sequência de eventos que você fazia e que eu estava aprendendo ali. O simples happy hour que a gente tinha de apresentação, que hoje é o Check Hands, eu já aprendia com aquelas pessoas. E que estava dentro de não tinha limite a geografia. O território não tinha mais limite que você fazia. Era uma pessoa de Belo Horizonte, de São Paulo, outra da Bahia, mesmo comigo. Da Europa, da Ásia. E aí eu digo, fuso horário diferente, conhecendo pessoas maravilhosas, onde era fator limitante para muita gente que não tinha o conhecimento disso. Eu digo, é essa. Aí depois veio o Covid, outro cavalo selado, que me fez refletir durante 38 dias, onde eu e minha esposa ficamos em casa, só nós dois. Graças a Deus, ela com a força de Deus, de quarentena, ela ficou assintomática e ficamos. Veio a reflexão, veio a ideia do livro. Eu digo, eu quero lançar esse livro, vai ser meu aviso ao mercado que eu estou mudando. Chegou a hora. Não é que eu tive medo mais da vida executiva, não, chegou o momento, eu acho que é outro ciclo que eu quero seguir agora. É isso aí, são cavalos selados que aparecem. E o Open Mind foi
Um deles que eu não precisava e só ampliou a minha rede de network e o aprendizado que tenho. O papo passa rápido, o tempo voa e a gente já está chegando aqui próximo ao nosso fim da conversa aqui. Mas você falou do seu livro, né? Luz, Câmera e Gestão. Eu acho que esse livro aí, se a gente apresentar ele para Netflix, dá uma série lá na Netflix, né? Quem gosta de série aí tem que ler esse livro. Mas me conta um pouco aí, o que te motivou a escrever esse livro, né? O que você quis quando você falou, eu vou agora escrever um livro? Lúcio, eu acompanhei, vamos dizer assim, várias centenas de jovens na América Latina em programas de trainee, de carreira. Eu era um RH que virava um consultor de carreira interno, dos jovens e daqueles não tão jovens também, e até outros em transição de carreira, eu conversava com isso. Então eu tive todo esse acúmulo de opiniões e de caminhos diferentes em mais de 10 países que eu acompanhei esses jovens. Tive a oportunidade em 2008, 2009, 2010 de fazer uma pesquisa onde os jovens naquela época, a geração Y, já se queixava que precisava de um home office. E era uma pesquisa dentro do meu núcleo de grupo empresarial. Então, esse conhecimento. Depois, eu analisando a minha trajetória. Fui head de sustentabilidade. Fui head de supply chain, onde coordenei uma empresa de importação e exportação do Grupo Odebrecht para 26 países. Depois fui reconhecido por 2 anos pela ONU, onde um desses jovens criou um programa de inserção, de inclusão de PCD no ambiente de trabalho, que é uma dificuldade no Brasil hoje. E eu estava head de RH e essa ideia desse jovem, nós promovemos a implantação disso em uma usina de açúcar, na região de Presidente Prudente, na verdade no Parapanema, então, em Teodoro Sampaio, onde 2 anos foi reconhecido pela ONU o trabalho exemplar de uma empresa como inclusão de PCD no ambiente de trabalho, e recebemos 2 anos seguidos a placa em Nova York, na sede da ONU, onde o nosso CEO na época foi. Depois, um trabalho na África que nós fizemos de combate à AIDS, que foi exemplo em toda a África, um trabalho empresarial que foi reconhecido pelos USAID, onde a agência americana de desenvolvimento internacional foi reconhecido. Então, essas coisas que dão orgulho, implantei uma governança em uma empresa. Ajudei junto com os colegas, com o jurídico e com outras, ajudei a implantação de governança em vários ambientes. Estive como CFO longínquo, no financeiro, mas migrei em 2005 para recursos humanos e planejamento. Aí fui gestor de TI e de uma transformação digital bem recente, de 2018 a 2020. Eu fiz uma transformação, a transformação digital e uma mudança de plataforma para a SAP, que já vinha no grupo há mais de 30 anos, uma plataforma, e aí fomos para a SAP. E aí eu digo o seguinte, o que mais na minha trajetória, que eu tenho orgulho de dizer, e que me dá satisfação, é que eu cuidei de gente. Eu fui VP de RH e sempre acreditei nas pessoas e elas sendo agente do seu próprio destino. Nenhuma empresa pode definir destino, nenhum gestor, e ninguém pode definir o destino de ninguém. Você tem que dar as ferramentas necessárias para as pessoas para que ela seja agente do seu próprio destino. Então, isso foi que me encantou e que aí foi que eu resolvi. Eu acho que eu tenho que passar essa experiência, esse conhecimento.
vou fazer. Eu não me considero um palestrante, mas eu sempre, quando eu vou, eu faço um recorte da minha experiência para quem quer ouvir um grupo de executivos ou nos meus programas de desenvolvimento de liderança. É esse, não é palestra, mas são recortes que a gente troca ideia em cima do que eu mostro e do que ele está fazendo no momento. E não acredito em pacote pronto, eu acredito nas coisas desenvolvidas para o momento. Por isso que eu digo que a gestão é tudo. Eu queria te agradecer, né? Eu acho que dá para a gente fazer até um barulhinho aqui das mãos batendo aqui, né? Porque você é um cara fantástico, um líder exemplar, né? E que eu tenho a honra de ter ao meu lado aí no Open Mind como conselheiro, ajudando a desenvolver essa plataforma de conexão entre diretores e presidentes de grandes empresas com o propósito de fomentar aí o nosso país. Então, Genésio, muito obrigado pelo seu tempo de hoje. Espero que o nosso público aqui, espero não, né? Com certeza curtiram as histórias do Genésio. Se quiserem ouvir ou ler, né, melhor, um pouco mais dessas histórias, Luz, Câmera e Gestão. Aonde está a venda, Genésio? Está no Amazon.com.br. É só ir lá, que é um livro que vale a pena aí, que vocês vão ter muitos causos, né, como diz lá em Minas Gerais, mas acima de tudo muita gestão, né, muita benchmark aí nesse livro. Então, Genésio, muito obrigado e as portas aqui dos estúdios da Crosshost estão sempre abertas para você. Gostou aqui do estúdio? Pô, muito legal e com certeza eu vou procurar Jailton daqui a pouco para a gente ver outras oportunidades aí. Quem sabe eu devo fazer um desses pro meu canal, tá bem? É isso aí, Genésio, muito obrigado. Pessoal, obrigado a todos vocês. Espero que tenham curtido, compartilhem, sigam a gente aí nas plataformas de streaming e também no YouTube. Essa conversa aqui vai estar também no YouTube. Obrigado, pessoal. Você ouviu Open Mind Talks, um oferecimento Crosshost.